Ô, Vanilson, ontem você colocou na minha planilha teste de 3K. Daí eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se o pessoal já fez teste de 3K. Para minha surpresa, 50% das pessoas fizeram e outras 50% não sabe nem o que é teste de 3K. Caramba, O que é isso e por que é tão importante? O teste de 3K é o famoso semi-prova, né? Então, normalmente dá aquele friozinho na barriga. Então, quando você fala em teste, a pessoa já... O teste de 3K ele serve como parâmetro, né, das referências de intensidades que nós treinadores utilizamos para mapear o condicionamento físico do atleta, né? Então, dentro de um padrão de teste, consigo ter um padrão para treinos de intensidades baixas e média intensidade e para treinos rodagens mais longas, enfim, você consegue entender o grau de intensidade, grau de condicionamento o atleta está. Então, normalmente o teste de 3K, teste de 5K, o teste de 1K, normalmente você tem essas referências, né? Além da execução desses testes, você usa muito para treinos de intensidade. Tá? Então, por exemplo, lá você tem 10 repetições de 200 metros num pace de 3K, por exemplo. Então, você vai ter sempre essa referência. Se o meu teste de 3K deu um pace de 6 minutos por quilômetro, por exemplo, eu vou fazer 10 repetições de 200 metros num pace de 3K que dá 6 por quilômetro. Então, basicamente, o teste ele serve para isso. Então, dentro desse padrão, é executado os demais treinos também, né? Tanto de rodagem de baixa e longa intensidade, por aí vai. E por que vocês colocam o teste de 3K quando a gente tá mal, no começo do ano? Não colocam quando a gente tá bem? Porque exatamente, o teste é para saber como está o teu grau de condicionamento. Então hoje, por exemplo, se eu pedir para você fazer 10 repetições de 300 metros no teu pace de 3K quando você estava em forma, então no teu melhor tempo de 5K, talvez você não vai executar. Você vai falar, coach, eu tô mal. E agora? O que eu faço? Não, exatamente para entender. Edu, você está fora de forma, então a gente vai tentar ajustar os teus treinos de acordo com o teu condicionamento. É exatamente para isso, né? Então, não somente quando você está em forma você precisa fazer, né? Então, normalmente, depende muito do planejamento. Então, normalmente você executa esses testes no início de temporada, justamente é para você ter o treinador ter um parâmetro de treinamento, porque depois você entra no período competitivo, aí já não tem tanta necessidade de executar um tipo de teste como esse. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!